E aí galera, tudo bem com vocês? Não temos nenhuma novidade concreta sobre Matheus Pereira até o momento que eu fecho esse vídeo e também não temos aí grandes notícias. Por isso mesmo eu resolvi fazer hoje mais um 6 a 1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outra pergunta para a próxima edição e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixar o questionamento para a próxima edição. Esse vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é apoiador aqui do canal 6 a 1, também é patrocinador master do Cruzeiro e tá com uma oferta muito legal de R$5 em aposta grátis nos jogos da Série B. Para ativar esse bônus, você deve entrar pelo link da descrição, ele vai perguntar se você é um novo cliente ou um cliente já ativo. Se você já tem conta na Betfair, faz ali o seu login. Fez esse passo a passo, vai aparecer na sua conta lá o bônus de R$5. Para você utilizá-lo, você tem que criar aposta em algum jogo da Série B e tem que ser antes do apito inicial. Se você quiser uma dica de jogo para apostar, nessa quarta-feira, 19 de julho, data que eu tô publicando o vídeo, tem um Sport e Vitória 9h30 da noite que assim... é o creme, tá? Promete demais. Uma dica, inclusive, hein? Wagner Love, vai lá no faz gol ou dá assistência. Você tem que criar a aposta mesmo, botar umas múltiplas. O homem tá jogando demais. Tem o Luciano Juba também arregaçando aí. São boas opções, inclusive. Sport e Vitória. E galera, a Série B, ela é muito da hora. Principalmente quando você não tá nela. Então segue o passo a passo, resgata esses 5 conto aí, faz uma apostinha bacana, ganha uma moeda, porque o que você ganhar desse bônus aí, entra na sua carteira principal, tá? Não vira bônus não, vira dinheiro para você mesmo. O que eu sempre lembro, hein, galera? O dinheiro que você investir na Betfair ou em qualquer outra casa de apostas, vai sempre na moralzinha, com responsabilidade, porque pode ser muito divertido. Começo com a pergunta do Cleison Oliveira. Emerson Araújo sobre Bruno Rodrigues. Ele tem extrema dificuldade de fazer o papel de centroavante porque ele perde o melhor dele, que é enxergar o jogo de frente, tentar conduzir a bola, achar uma opção de passe, um jogador para tabelar ou buscar a finalização. Considerando que o Vital não produz nada, as características do Bruno que você disse, ele poderia fazer a função do Vital? Cleison, obrigado pela pergunta. Eu acho, inclusive, que esse tal de Emerson Araújo aí fala muita besteira, tá? Acho que você deveria se informar por fontes melhores. Mas, enfim, resenhas à parte, cara, eu acho que o Bruno Rodrigues poderia jogar na função do Vital quando o Cruzeiro muda de esquema para jogar com 2 volantes e um meia mais solto. O Pepa faz essa variação em diversas oportunidades de deixar 2 volantes mais presos, dando mais liberdade para o Matheus Vital, eventualmente inclusive o Matheus Vital jogando mais aberto na esquerda, até como um ponta, e o Bruno Rodrigues circulando por dentro. Agora, quando o Cruzeiro está montado daquela forma mais clássica do Pepa, né, com um volante ali na frente da defesa, 2 meio-campistas centrais, os pontas e um centroavante, aí eu acho que o Bruno Rodrigues teria mais dificuldade para fazer esse papel. Em alguns momentos ele até fez, né? Eu lembro, por exemplo, o jogo do Cruzeiro contra o Fluminense, foi um jogo até que o Bruno Rodrigues perde um pênalti, ele ficou correndo ali no meio-campo igual barata tonta. Acho que a ideia do Pepa era ter o Bruno Rodrigues para fazer essa bola circular, mas não funcionou muito bem. Eu não acho que o Bruno tenha essa facilidade para ser um meio-campista. Eu acho que o Bruno é um ponta, ele precisa ter espaço e até por ser destro e preferir jogar ali pelo lado esquerdo, ele puxa muito para dentro, é um jogador que tem capacidade de tabelar, de finalizar, tudo isso a gente já conhece o futebol do Bruno Rodrigues. Mas quando ele jogava mais centralizado, até mesmo na última temporada com o Pessolano, né, que tinha aquele esquema com 3 zagueiros ali, os 2 alas, os 2 volantes e 3 na frente, que o Bruno tinha que fazer um papel mais central, ele não rendia tão bem. E ele fazia bons jogos, inclusive jogando como ala, né? O Bruno Rodrigues jogou de ala direito, de ala esquerdo. Em determinado momento isso virou até um problema, né? Porque quando o Cruzeiro estava mal encaixado, o Bruno se desgastava muito na marcação e não tinha perna para o momento ofensivo. Então, assim, eu gosto do Bruno Rodrigues como ponta mesmo, de preferência pelo lado esquerdo, embora ele também possa jogar pela direita, mas acho que entre os pontas que o Cruzeiro tem, o Bruno Rodrigues é o que melhor finaliza, o que não faz dele um excelente finalizador, mas eu acho que os outros arrematam pior que ele, tá? Então, se eu tivesse que escolher uma posição para o Bruno Rodrigues, seria a ponta esquerda sempre que possível, mas eventualmente como um 10, um segundo atacante, ele até pode jogar, mas eu acho que ele não rende tão bem assim. Samuel Vieira pergunta, antes do gol do Felipe Machado contra o Vasco, qual tinha sido o último gol de falta que o
Cruzeiro fez? Aproveitando o gancho, qual o maior tempo de espera entre gols de falta na nossa história? Samuel, obrigado pela pergunta. Eu não tenho a menor condição de responder o seu segundo questionamento, cara. O maior tempo entre um gol de falta e outro na história do Cruzeiro, primeiramente eu teria que conhecer todos os jogos da história do Cruzeiro, com como foram feitos todos os gols da história do Cruzeiro, o que é absolutamente impossível. Então eu realmente não vou poder te dar essa informação. Sobre o último gol de falta que o Cruzeiro fez antes do gol do Machado, foi do Bruno Rodrigues, Campeonato Mineiro, foi acho que dia 4 de março, Cruzeiro 1, Democrata de Sete Lagoas 1, partida lá em Cariacica, o Bruno fez um belo gol de falta, que se você não está vendo ele nesse momento é porque daria problema de direito autoral, então eu não pude colocar. O Daniel Ramos pergunta: parece que o Cruzeiro abandonou a caravana pelo interior, o que é um grande erro, já que foi um sucesso e serve para ajudar a subir os números da torcida. Daniel, obrigado pela pergunta. O Cruzeiro não abandonou a ideia da caravana, tá? Inclusive, quando o Gabriel Lima falou sobre isso, acho que foi até numa entrevista para o Deus Medibre, ele disse que no segundo semestre o projeto da caravana do Cruzeiro seria retomado. Hoje é dia 19 de julho, né? Como eu já citei anteriormente, então nós já estamos no segundo semestre. Né? Nós temos 19 dias do segundo semestre, para ser mais preciso, e eu espero de verdade que nas próximas semanas o Cruzeiro anuncie a programação da caravana, por onde vai passar, quais serão as cidades contempladas, né? Porque foi uma promessa da diretoria do Cruzeiro e realmente fez muito sucesso. Todo mundo que falou a respeito falou muito positivamente, foi bom para o clube, foi muito bom para o torcedor que foi também nas caravanas, né? Em diversas cidades aí, e a promessa da diretoria do Cruzeiro é que vai ter de novo esse ano, o projeto não foi abandonado. O Cláudio Bernardes pergunta: quais jogadores que vêm sendo relacionados deveriam ser emprestados na janela do meio do ano? Cláudio, obrigado pela pergunta. Realmente o Cruzeiro tem alguns jogadores aí que têm sido muito pouco aproveitados na temporada, e vou falar assim mais da minha vontade mesmo do que qualquer outra coisa. Com relação a goleiros, o Rafael é o titular, foi titular em todos os jogos da temporada, o Anderson e o Gabriel Mesquita não jogaram nem um minuto sequer de partidas oficiais, então assim, se o Cruzeiro emprestasse um deles, eu não acho que seria um absurdo, mas acho que nenhum deles vai sair. O Anderson e o Mesquita vão para todos os jogos, normalmente o Anderson fica no banco, o Mesquita é cortado, né, e tá tudo certo. Você precisa ter 3 goleiros trabalhando no elenco principal mesmo. Para defesa, acho que as laterais estão bem ajustadas. Pro lado direito a gente tem o William, agora o Palácios e o Wesley Gasolina, que está recuperando de lesão. Para a lateral esquerda, Marlon e Kaique. Aqui ninguém para ser emprestado. Na zaga, eu acho que o nome que poderia ser debatido é o do Reinaldo, né? Lucas Oliveira e Nery são zagueiros destros, Castan e Reinaldo zagueiros canhotos, mas eu não abriria mão do Reinaldo. Eu acho ele um bom zagueiro, nas vezes que entrou não comprometeu, ele não tem jogado tanto porque o Castan se firmou, né, e tem ganhado aí a confiança do Pepa desde que chegou ao clube. Então, assim, dos 4 zagueiros do elenco principal, hoje eu não abriria mão de nenhum deles, até porque o Oliveira, que é o que mais me faz raiva, já passou e muito aí das 6 partidas no Campeonato Brasileiro, não poderia jogar por outro time de Série A. No meio-campo, eu acho que o Neto Moura se encaixa um pouco nessa situação, né? O Neto Moura de 2023 nem lembra o Neto Moura de 2022, que jogou tão bem com a nossa camisa, tá fazendo uma temporada abaixo, mas não sei se haveria uma possibilidade de negociação para ele. Volantes assim que não são utilizados, a gente tem o Ian Lucas, que só jogou uma partida com o Pepa entrando no finalzinho, e o Fernando Henrique, que nem estreou pelo Cruzeiro ainda. Esses dois estão sempre sendo relacionados, nunca jogam. Se aparecesse uma oportunidade de empréstimo para eles poderem jogar, ganhar minutos, eu não acho que seria uma má ideia. O mesmo valendo para o Daniel Júnior, que é um meio atacante, né? Se tivesse uma possibilidade de emprestá-lo, eu acho que seria positivo, porque não consigo ver o Daniel Júnior como um jogador determinante na Série A hoje. E na rapaziada do ataque, o Cruzeiro fez algumas contratações agora. Chegou Paulo Vitor, chegou Arthur Gomes aí, são pontas, né? Talvez poderia significar menos espaço para o Stênio, por exemplo, embora eu goste do Stênio, não pense num empréstimo dele nesse momento. O Robert ainda é muito garoto, tem que ter as oportunidades dele e eventualmente pode até jogar pelo time sub-20 também. Mas sei lá, cara, assim, o Juan Christian, por exemplo. O Juan Christian e o Nicão nem tem como o Cruzeiro emprestar, porque eles não são do Cruzeiro, eles estão aqui
por empréstimo. Se esses jogadores deixassem o Cruzeiro hoje, amanhã faria 2 dias. O Nicão, até considerando que tem um salário importante, é um jogador que não está satisfeito no Cruzeiro, está buscando aí um novo clube. Se sair, eu acho que vai ser ótimo pra gente, até para aliviar a folha salarial pensando em outras carências. E o Juan Christian nunca joga, então eu realmente não tenho nada para falar sobre ele. E não é tão menino assim, né? O Juan Christian já tá com 22 anos e não me parece provável que ele vá receber oportunidades ou sequência com o Pepa daqui para frente. Sobre os centroavantes, Gilberto e Henrique Dourado, os dois já fizeram mais de 6 jogos na Série A, não tem nenhuma informação de proposta por eles, nada nesse sentido. Os dois devem seguir no Cruzeiro até o final da temporada, pelo menos, né? O ceifador tem contrato até o final dessa temporada, o Gilberto até o ano que vem. O Phelps pergunta: Emerson, o Corinthians recebeu um pedido do Cantillo, volante de 29 anos, para sair do clube. Acha uma boa pro Cruzeiro? Phelps, obrigado pela pergunta. O Cantillo, que veio pro Corinthians como um jogador muito valorizado, né? Tinha feito boas temporadas lá no Júnior Barranquilla. Se eu não me engano, o Corinthians pagou 15 milhões para contratá-lo, mas aqui no Brasil ele nunca conseguiu convencer os corintianos, né? Ser aquele jogador. Ele é um cara de muito bom passe, mas que não é assim um ladrão de bolas tão eficiente, e eu vejo o Cantillo com muitas características parecidas com a do Lucas Silva, que a gente acabou de contratar. Acho que é um jogador que não supriria essa necessidade que o Cruzeiro tem, né, que tá buscando ali um camisa 5 com maior poder de marcação. O Cantillo não é esse jogador e não é um cara muito regular também. Enfim, não acho ele um jogador ruim, mas acho que seria um jogador redundante quando a gente observa as opções que o Cruzeiro já tem no plantel. O Edmilson Francisco pergunta: tenho aqui uma sugestão de camisa 10, seria o Facundo Farias do Colón, e se possível traria o Ábila. Obrigado, sucesso a cada dia. Edmilson, obrigado pela pergunta, um abraço pra você e todos os cruzeirenses aí de Vespasiano. Cara, assim, você citou aí 2 jogadores do Colón, eu até falei, pô, mas como é que será que tá o Colón? O time tá mal, hein? Tá em 26º lugar no campeonato argentino, sendo que são 28 times, né? Faltam só 2 rodadas, eles ainda estão correndo aí risco de rebaixamento e realmente não fazem uma boa temporada. Eu acho que vão se salvar, inclusive, porque na Argentina tem um negócio de promédio que eles consideram as 3 últimas temporadas, e em 2021 o Colón jogou muito bem, né? Fez um ótimo campeonato argentino, acho que ganhou a Copa da Liga, inclusive, e por isso mesmo eles vão conseguir se manter na primeira divisão. Sobre o Facundo Farias, é um menino muito promissor, 20 anos ainda, muito talentoso, surgiu como um fenômeno, né, nessa temporada 2021, marcou 8 gols e deu 7 assistências pelo Colón. O problema é que em setembro do ano passado o Facundo Farias sofreu uma grave lesão, ficou aí questão de 8 meses fora do futebol, voltou a jogar recentemente agora em maio, e desde que voltou não tá muito bem, tá? O Facundo Farias tá com dificuldade para voltar ao seu melhor nível. Acho que vai voltar, ainda é um garoto, tem só 20 anos, mas nesse momento tem um papo aí de que ele possa jogar no Inter Miami com o Messi. Parece que estão havendo negociações na casa aí de 6 milhões de dólares por 80% dos direitos do jogador. Então, ainda que o Farias seja um jogador promissor, seria um investimento muito alto e ele já está com conversas avançadas para jogar lá nos Estados Unidos, então acho que não é um nome possível para o Cruzeiro, embora seja um jogador de fato muito talentoso. E sobre o Ramon Ábila, que também joga lá no Colón, ele está com 33 anos e nessa temporada 2023 ele marcou 6 gols e deu 3 assistências em 24 partidas. E o Ábila nesse ano lá no Colón, ele está vivendo uma temporada muito parecida com a do Gilberto, tá? Se você pegar, por exemplo, os últimos 10 jogos, 12 na verdade, ele só fez 1 gol. Entre março e abril ele teve um bom momento, ele marcou 5 gols, mas no ano todo apenas 6 gols marcados, tem também 3 assistências, a gente não pode ignorar, mas o Ábila não tá vivendo mais o seu melhor momento. Pela foto aí dá pra ver que ele tá bem fortinho também, né? Não é um jogador que eu buscaria pro Cruzeiro, adoro a história dele, o filho dele, o Anchopito, que era uma figura espetacular, mas assim, de 2017 para 2023 tem um tempinho, né? O Ábila nos ajudou muito, teve bons momentos no Boca Juniors também, depois que deixou o Cruzeiro. É um ótimo finalizador, mas esse ano já não tá tão bem, a parte física parece que tá começando a pegar, então eu não buscaria de novo, eu não repatriaria Ramon Ábila, até porque o Colón comprou ele por 2 milhões de dólares, não iria abrir mão dele gratuitamente. E o Cruzeiro já tem aí um centroavante caro, que é justamente o Gilberto, e eu sempre vou preferir apostar em quem tá no
no Cruzeiro do que contratar um outro jogador que também não vem tão bem e esteja jogando em outro clube. Eu acho que mesmo que o Gilberto faça raiva, eu prefiro apostar nele. Por fim, o Igor pergunta: após a SAF assumir, eu vi uma mudança notória no meio comunicacional do clube, seja em redes sociais ou outros aplicativos. A forma como vem gerindo e trazendo conteúdo para interação e conhecermos mais o dia a dia. Queria sua opinião, como um cara formado em comunicação, o que vem achando desta área do clube? Igor, obrigado pela pergunta. Particularmente, eu não tenho como falar sobre TikTok, porque eu não tenho o aplicativo, realmente é uma área da minha vida que é uma lacuna completa, eu não tenho conhecimento do que acontece naquele lugar. Inclusive é uma falha minha, eu acho que eu deveria, como alguém da comunicação, mas até hoje eu não tive essa curiosidade, então eu não posso opinar sobre o trabalho do Cruzeiro por lá. Nas outras redes, especialmente Instagram, Twitter e YouTube, acho que o pessoal da comunicação do Cruzeiro faz um trabalho muito bom, né? Os vídeos de bastidores, eles são espetaculares, assim, a torcida adora, especialmente depois de vitórias, né? Mas são vídeos muito bem produzidos, que pegam ali o dia a dia dos jogadores. Eu acho super interessante produzir esse tipo de conteúdo, ainda que a gente saiba, né, que é um conteúdo que só vai sair quando for interessante para a instituição. A gente tem que entender que é um produto institucional. Então, se o pessoal quebrar o pau ali, não vai vazar, a menos que o clube ache conveniente, como aconteceu, por exemplo, no documentário, né, no A Virada, que foi divulgado aí esse ano, né, que saiu 4 episódios, boa série por sinal, mas só saiu depois que todos os problemas ali tinham sido resolvidos. E todo torcedor tem que entender, o vídeo de bastidores não é o que acontece nos bastidores do Cruzeiro, é o que o Cruzeiro resolve mostrar para a torcida do que acontece, porque certamente nós tivemos problemas ali internos que até foram gravados, mas não foram divulgados porque não era interessante ou para a diretoria ou para algum atleta. Enfim, as pessoas precisam preservar a imagem de todos que estão dentro do clube. É bom a gente entender isso. Mas o trabalho nas redes sociais, cara, eu particularmente acho que a gente melhorou demais do ano passado para cá. Eu não conheço especificamente as pessoas que trabalham nessa área, né? Quem é o responsável pelo quê, mas acho que eles mandam muito bem. A comunicação do Cruzeiro, na minha opinião, ela tem sido muito bem feita. O que eu tenho ressalvas é especialmente o pessoal do marketing. O marketing do Cruzeiro tem mandado mal, não apenas no episódio do Raposão. Acho que hoje a gente tem um problema grave com relação ao sócio também, porque o programa de sócio do Cruzeiro, ele é muito ruim, e assim, ninguém mais fala no sócio 5 estrelas, né? Ficou um negócio meio com um vácuo. A gente teve aquele momento do sócio crescendo muito, ultrapassando ali 70 mil, mas hoje é um assunto que parece ter sido colocado de lado, e eu não consigo entender muito bem por quê. Mas sei que isso não é propriamente responsabilidade da comunicação, isso é do pessoal do comercial, de marketing, né? É outra área que eles precisam trabalhar em conjunto, conversar bem para a coisa funcionar, e acho que nesse ponto aí nós temos ruídos e precisamos melhorar sim. Mas sobre o trabalho da comunicação em si, eu vejo muitos méritos no trabalho que o Cruzeiro faz, tanto na parte que é um pouco mais formal, digamos assim, né? Nessa comunicação do treinador com o clube, o fato das coletivas estarem sendo colocadas ao vivo, por exemplo, no canal do clube, eu acho que é muito importante que seja feito também. Então, assim, eu gosto do trabalho que o Cruzeiro faz, não aponto nenhuma crítica particularmente ao pessoal da comunicação, e acho muito legal a mudança de linguagem, né? Como eles conseguem trabalhar também, tem pessoas para isso, para trabalhar dentro das redes sociais. Eu acho que estão mandando muito bem, cara, assim, como alguém da comunicação ou como torcedor mesmo, eu gosto muito dos produtos que o Cruzeiro traz. Encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e para deixar o seu questionamento para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!